Muito boa tarde, estamos de volta Mundial e você chegando para te fazer companhia nesta tarde de sexta-feira. Já estamos aí com o fim de semana batendo a nossa porta. Fim de semana do Dia das Mães, então a cidade já começa a vibrar de uma forma diferente. Estou aqui recebendo hoje para falar de astrologia. Paloma Rodrigues, bem-vinda, Paloma. Prazer é todo meu, muito feliz por estar aqui mais uma vez com você. Que bom, viu? Olha, ela fala mais uma vez, mas acho que a última vez que eu encontrei com a Paloma foi lá Faz em tempo. 2011, talvez. Faz tempo. 2010, 2011. Faz um bom tempo. Imagina em uma década o que não mudou, né? Na vida, na carreira das pessoas, né? Muda na vida da gente, né? A Paloma Rodrigues, ela é astróloga, formada na Gaia Escola de Astrologia. Ela graduou Astrologia Moderna com especialização em Astrologia Pessoal, Infantil, Empresarial, Eletiva e Sinastria. Tem também formação em Horoscopia e em Astrologia Esotérica. Pra gente ver que a astrologia, ela abre, né? Ela um abre. leque, Um né? leque enorme. Não é? E dá pra Muito. gente olhar de várias formas, tal, mas vamos falar do agora, Ótimo. né? Vamos falar do agora. Pra te falar a verdade, Paloma, olhando aí nos últimos anos, eu não sei se a gente tem mais informações, se até a mídia dá mais esse tipo de informação, ou se realmente o céu está tendo muitos acontecimentos. E eu acho que desde a pandemia para cá isso aconteceu, né? Sim, agora a gente está todo mundo meio que preocupado o que vai acontecer, né? E nós estamos já num fim de ciclo e começo de um novo ciclo, que é a Era de Aquário, né? Isso também é uma divergência para alguns astrólogos, tá? Os mais tradicionais, eles relatam que não, que ainda falta aí uns 80, 100 anos. Mas assim, em verdade, nós já estamos dentro da Era de Aquário. Tá? A gente está numa transição, Está numa transição. Né? E toda transição, ela dá esse remeleixo, né? Essas crises que infelizmente, né, a gente está vivendo aí, a guerra da Ucrânia, né, a pandemia, né? Infelizmente hoje a fome que está maior, porque faz parte de um processo mesmo de seleção, sabe? Da Terra, né? E de transição mesmo planetária. Nossa, parece kármico, né? É kármico. É kármico. É kármico, mas assim, para a gente poder entender também essa questão kármica, né? É importante entender que para a espiritualidade, karma não é algo negativo. Sim. Né? Que a gente também, às vezes, no senso comum, colocou o karma como algo muito pesado. Mas o karma, ele é um dever a se cumprir. Ele é uma lei aqui materializada na Terra. Tá? Então, infelizmente, a gente passa por karmas bons e karmas negativos, né? E nós estamos num processo mesmo de expurgo, de processo mais difícil mesmo. Né? E não só a gente, né, humano, mas acho que a natureza. A natureza, né? Isso. Tem todo um processo aí. E a gente pode tirar proveito do estudo astrológico para entender como o céu está. Total. E como eu estou em relação a esse céu, né? Total. Inclusive, eu tive muitos clientes, né, que dentro de um processo mesmo na pandemia, que é uma questão de um karma coletivo, né, que estavam muito bem, estavam passando por um processo de realização, de concretização. Então, eu tive muitos relatos de clientes que cresceram muito durante a pandemia, teve sucesso profissional, elevação profissional. Então, nós também temos o nosso karma pessoal. É como se a pandemia viesse para falar assim, olha, é momento de toda a humanidade trabalhar determinado karma, cada um com o seu. Positivo Exatamente. ou não tão bom, Exatamente. Né? Positivo ou negativo? Não sei se eu falo negativo. Não, a gente pode falar para entender, né? Mas é importante entender que nesse momento realmente o karma ele tá mais pro desafio boa do que palavra. pro positivo mesmo, não é? Mas o dever, que é o karma, está sendo cumprido. Como que tá o céu agora, né? A gente está numa sexta-feira, véspera de fim de semana do Dia das Mães, o tempo já mudou, Sim. né? Como que tá o céu agora? O que a gente pode esperar, né? Porque realmente é o que eu disse. A gente tem notícia de alinhamento de planetas, a gente tem notícia de eclipses, a gente tem notícia de Mercúrio retrógrado. Muita informação, É né? muito planeta retrógrado também, que também é positivo, né?
Eu vejo como positivo. Porque, assim, principalmente vamos falar do Mercúrio, que é um planeta que ele traz uma tratativa de negócios, né? De negociação, de contratos, de papéis, na nossa fala, nossa comunicação. A forma como a gente pensa, o nosso cognitivo é regido pelo Mercúrio. Tá. Então, assim, quando ele fica retrógrado, né? O que o céu está dizendo? Olha, você vai ter que reavaliar um pensamento. Você vai ter que reavaliar uma ideia. Então, vamos imaginar que você falou assim, vou comprar uma geladeira, né? Bem simples. E naquele período o Mercúrio estava direto. Só que aí você pesquisou, você fala, quer saber? Vou comprar depois. Quando o Mercúrio fica retrógrado, pode ser que apareça uma promoção e volta aquela necessidade de comprar a geladeira. Entendi. Né? Só que assim, quando a gente faz algo novo com o Mercúrio retrógrado, vamos supor que você decide comprar aquela geladeira, quando ele está retrógrado, a tendência a essa geladeira ou dar algum problema, né? Pode ter um problema na entrega, né? Pode ser que daqui a um tempo você não goste da geladeira. Então a gente recomenda, durante o Mercúrio retrógrado, não fazer tantos movimentos assim, como, por exemplo, a aquisição de um bem material, né? Mas eu já vi vários casos que eu analiso com o cliente que o Mercúrio retrógrado ele estava só voltando uma situação que estava ali inacabada, né? Olha que interessante, né? A gente olhar dessa forma para Mercúrio retrógrado. E aí, como é que tá o céu? Olha, hoje a Lua está transitando, né, no signo de Câncer, está em domicílio. Ela esteve em harmonia com o Sol, que é o que eu chamo de o encontro marcado entre os luminares, que Lua e Sol, que aconteceu nessa madrugada, às 4h02. Só que nós estamos sob essa influência muito bonita. Nós temos um céu aí de cura, de perdão, de ressignificação, de você olhar um pouco para a família, que faz todo sentido, né? Véspera do Dia das Mães. Amanhã, né, dia 7 de manhã, né, a Lua vai entrar no signo de Leão já. Né? Então, isso já muda um pouquinho, né? Então, hoje, o que está positivo? Está positivo você se reconectar com o teu passado, né? Você realmente desenvolver uma empatia, né? E é importante entender que Câncer, que é a família, não é só a família, a sua família, lógico, tem a sua família, mas tudo aquilo que lhe é familiar. Tá? Porque às vezes a gente tem um amigo que a gente considera da família, né? Às vezes a gente tem um colega de trabalho que a gente coloca ele no local de família. Então, isso ficou muito... eu acho que quando a gente vê o Câncer desta forma, né, a gente consegue colocar essa experiência em vários ambientes, não só no ambiente da família. Entendi. Né? Agora, nesse domingo, nós vamos ter uma lua crescente, tá? Tá. Esse domingo, às 21h21, tá? Só à noite. Lá no domingo, né, a 18 graus de Leão. E nós temos um céu muito tempestivo. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que aqui a gente pode tomar alguma decisão de corte, tá? O signo de Leão, ele vai evocar algumas coisas, principalmente a nossa autoestima, tá? Então, tudo aquilo que você vai ler, aquilo que te traz bem-estar ou que desenvolve os seus talentos, o seu potencial criativo é Leão. Só que Leão também vai falar de filhos, né? Por que filhos? Filho é a nossa cria, por isso que é criação, né? Então, você pode também ali, nesse final de semana, tomar alguma decisão que cerca a paternidade ou a maternidade, né? Ou a relação com o teu filho. Mas também aqui a gente vai pensar no lazer, no prazer, porque eu falo assim, que o signo de Leão, ele vem nos ensinar a ser feliz. Por isso que ele fala do lazer e do prazer e da troca, tá? Mas aqui tem um babado. Ai, meu Deus, qual é? Porque a Lua em Leão, ela também evoca triângulos, né? Então, pessoas que estão passando por alguma questão, assim, de triângulo amoroso, né? E eu sempre falo assim, tem o triângulo amoroso, mas também tem o triângulo afetivo, né? Porque eu posso triangular, por exemplo, com eu, meu colega de trabalho e meu chefe. Eu, meu marido e a minha filha, né? Sim. Eu, meu marido, a minha sogra, né? Eu, minha mãe, meu marido. Então, a gente tem os afetivos, que é tudo aquilo, porque afeto é tudo aquilo que te afeta. Sim. Né? Então, isso também não precisa estar destinado só aos assuntos de amor,
Pode estar, amoroso. Porém não... Isso. Mas aqui você vai estar reavaliando algumas coisas daquilo que você não quer mais, porque a lua está tempestiva, como se você tivesse realmente que tomar uma decisão nova. Como é uma lua crescente, a decisão que você vai tomar aqui, logo nessa semana, do dia 8, né, até o dia 15, tá? Que aqui até o dia 15 nós estamos sob a influência da lua crescente, ela tá falando, ó, faça isso mesmo, por quê? Porque isso vai gerar para você crescimento. Tá, então saiba que atitude tomar. Que atitude Qual tomar. a decisão a ser tomada. A autoestima está sendo colocada aqui à prova. Vamos lá, né? Vamos pensar em tudo isso. A orientação foi dada. Vamos falar de mãe? Vamos. Quando eu olho para o mapa astrológico, aquele círculo bonito, cheio de... mandala. A mandala, né? Cheio de informações das nossas vidas. Aonde é a casa da mãe? Então, isso também é uma polêmica, né? Adoro polêmicas. Isso, porque a casa da mãe, ela fica... O eixo dos pais é o eixo 4 e o eixo 10, né? Que é o Zênite e o Nadir. Né? Então, a casa 4 é o Nadir, né? Que é a casa, é a cúspide que passa na casa 4, vai estar falando sobre a sua família. Então, ali você vai falar do seu ambiente familiar e ali pode estar sua mãe ou seu pai. E a casa 10, né? Que é a sua imagem pública, que é o seu destino, também ali pode estar a mãe ou pai. Então, o astrólogo, quando ele conversa com o cliente, ele já identifica onde está mais a mãe ou o pai. Paloma, mas não dá para a gente ter certeza? Sim, as linhas tradicionais falam que a mãe está na 4 e o pai está na 10. Só que as linhas psicológicas, elas falam que não, que é o pai que está na 4, porque a mãe está na 10, porque a mãe exerce essa função social do filho, né? Mas assim, isso aqui é um dilema, né? Alguns astrólogos podem estar me ouvindo e falando, eu não concordo com isso, mas pela minha experiência, eu acho que a gente tem que entender, conversando com o nosso cliente. Sempre, tá? né? Sempre, porque aí você vai conseguir locar, né? Mas geralmente no mapa de uma mulher, a mãe está na 10. No mapa de um homem, o pai está na 10. Olha lá, mais uma curiosidade. Isso, outra curiosidade. Agora, onde que você pode ver a mãe, né? Fora o setor da casa, né? É a lua, né? Porque a lua no nosso mapa, ela representa a sua mãe. Então, ela vai contar o que estava acontecendo com a tua mãe, né? O que a tua mãe ela estava sentindo naquele período, os assuntos que ela estava conectada quando você nasceu. Tá, então é o que a gente estava conversando até um pouquinho antes. Foi. Se eu tenho a lua em Capricórnio, a minha mãe teve determinados momentos na vida dela durante a minha gestação e quando eu nasci. E com os meus irmãos, outras situações. É que nem assim, teve até uma curiosidade, né? Quando eu estava na Gaia, a gente estava conversando entre os alunos lá, a gente como colegas de sala, e tinha uma pessoa que acho que ela tinha 4 ou 5 filhos, todos com a lua em aquário. Aí eu falei, falei, não, essa daí é um caso à parte, né? Mas é muito difícil isso. Pode acontecer? Pode, né? Tanto que existe esse exemplo aí. Mas, assim, a ligação que a sua mãe tem com você é a lua em Capricórnio. Então, a tua mãe, ela se preocupa com a sua carreira profissional. Sim. Ela se preocupa com a tua imagem pública. Ela quer que você esteja ali certinha, organizada na tua vida, né? Se fosse uma lua, por exemplo, a sua lua é onde? A minha lua é Gêmeos. Tá, lua em Gêmeos. O que esta mãe estava vivendo? Então, a lua em Gêmeos, ela vem falando de uma mãe que estava envolta dos irmãos. Porque a lua em Gêmeos, eu vim curar questões com irmãos e parentes nesta vida. Tá? Porque a lua, ela tá pela metade, né, o símbolo da lua, dizendo que nós devemos adequar a outra metade, porque essa tarefa foi algo que a gente não conseguiu encerrar em outra vida. Então, por exemplo, em outra vida, você com uma lua em Capricórnio, então sua mãe só foi um empréstimo, né? Então, eu sempre falo assim em aula, quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Não dá pra gente, né? É muito louca essa questão da criação, da divindade, né? Então, assim, a sua mãe, ela passa a viver o que você tem que viver ou você que vai viver o que a mãe tá vivendo?
né? Opa, isso aqui é uma discussão filosófica. Mas o fato é que, dentro de um olhar espiritual, os nossos pais, eles só nos emprestam uma experiência para fazer a gente vir à Terra. A gente vem por afinidade. Tá, e a gente nasce no momento certo. No momento certo. Na hora certa e no céu certo. Exatamente. E uma coisa também interessante, você falar da sua lua em Capricórnio, porque a lua em Capricórnio, nossa, gente, quem tem aqui lua em Capricórnio deve saber, quem lê livros, estuda, acabam com a coitada da lua em Capricórnio, porque a dignidade da lua em Capricórnio é um exílio, tá? Então, a lua em Câncer é um domicílio. Por quê? O que é um domicílio? É um planeta que está super à vontade naquele signo, né? Então, um exemplo da lua em Câncer é você chegando na tua casa. Então, você pode fazer o quê? O que você quiser, né? Você está à vontade. E a lua em Capricórnio seria assim, eu estou indo na casa do amigo, então eu não conheço aquele lugar, então eu vou ficar mais quietinha, vou ficar esperando o momento certo para falar, né, ou para pedir para ir ao banheiro, eu não tenho uma liberdade total, né, mas o que isso significa? Significa que a sua mãe naquele momento, ela não conseguiu, talvez, geralmente é uma mãe muito atarefada na carreira, muito preocupada com a carreira, né? Então... A carreira pode ser a casa, pode ser a família. Casa, pode ser a família, pode ser uma mãe que estava ali tomada de questões a serem olhadas, então, talvez ali uma relação mais... não é que não tem carinho, não é isso, mas a mãe... ela não demonstra tanto, entendeu? Entendi. Ela pode ser uma mãe mais assim, que demonstra de uma outra forma. E com isso também o mapa, ele traz também a nossa ancestralidade? Total, é a casa 4 também, porque a casa 4, né, que é a casa da família, a cúspide da casa 4, ela está contando para você quem é você de fato. Tá. Na sua intimidade. Né? Por exemplo, eu sou libriana, eu tenho ascendente em Gêmeos, lua em Gêmeos, né? Vim para me comunicar mesmo. Que a minha casa 4 é virgem, eu sou super metódica com algumas coisas, né? Eu gosto de ter tudo no lugar, guardadinho. Eu tenho minha desorganização, mas eu gosto da casa meio assim, tudo organizado. Então, no meu íntimo, eu sou muito virginiana, né? Na intimidade, né? Na sua casa 4, na minha casa 4, né? Porque ali está falando da sua intimidade. Oh, que interessante isso. E como é bom a gente saber de tudo isso, né, Paloma? A hora que eu olho para o meu mapa e eu tenho uma explicação, como você está dando, como qualquer astrólogo vai passar para a gente, e eu passo a entender o movimento dos planetas e das casas, eu tenho mais leveza na minha vida, né? Sim. Eu entendo que caminho eu tenho que seguir. Sim, porque esse mapa, ele está contando uma história. Então, por exemplo, se a sua lua está lá em Capricórnio, né? Vamos supor que a tua lua esteja fazendo um aspecto, um sextil com Júpiter. Então, aqui também está falando que você tem uma ascendência estrangeira. Está falando que você pode, na sua profissão, trabalhar com línguas. Eu vou mandar meus números para ela imediatamente para ela confirmar tudo isso. Então, assim, lá está contando uma história, né? Olha que legal. Aquele sextil com Júpiter está falando que tua mamãe é muito sábia, né? Que mamãe tem sabedoria, né? Se a gente tem uma lua, por exemplo, quadrado a Saturno, aí a gente já está falando de uma mãe que estava com muita dificuldade naquele período. Ela estava realmente em sofrimento, né? Mas com o quê? Aí você tem que olhar o que aquele signo traz. É muito legal. Conta uma história mesmo. Conta uma história. Conta a história desde a gestação, então. Desde a gestação, porque há planetas, por exemplo, na casa 12, né? Que é uma casa que antecede a casa 1, que é você. Por onde que a gente entra no mapa? A gente entra pelo ascendente. Então, o signo que é o seu ascendente, ele está falando qual era o tema de acontecimento naquele período do seu nascimento. Que loucura, nunca imaginei isso. Você não entra pelo sol? Não, você entra pelo ascendente. Uau! Por isso que ali é o teu ponto de vista. E até, teve um dia que eu dei muita risada, né? Porque a minha mãe estava me contando quando ela estava grávida de mim, né? Que ela trabalhava, então ela parava na esquina, o moço do ônibus parava na esquina para ela subir. E todo mundo do ônibus já sabia que ela estava ali.
E eu falava assim, gente, coisa mais absurda isso. Como assim? Você ficava lá, você era exclusiva? Ele falou, não, era exclusiva. Ao invés de eu andar até o ponto, né? Eu parava na esquina, que ela era secretária aqui na Avenida Paulista, inclusive, e ela vinha, né? E aí eu falei assim, gente, isso é gêmeos. Gêmeos rege o motorista, rege o dirigir também. Como a gente anda, como a gente caminha. E isso né? faz com que ela atraia isso para ela. Era o que estava acontecendo ali. E tinha a questão dos irmãos, né? Porque também, como eu fui a primeira neta de um lado do outro, todos os meus tios ficaram naquele alvoroço, né? Que também é os gêmeos, que gêmeos são os tios, os primos. Olha que curioso, né? Quanta informação que o mapa traz. Eu posso dizer, então, que esse mapa, ele faz uma trajetória da minha vida toda, mas eu posso dizer que ele é kármico também? Ele é kármico. Né? Ele é kármico no sentido de dever, né? Dizendo assim, olha, você nasceu nessas condições por um motivo e você vai ter o dever, você vai ter uma caminhada, uma jornada. Tem coisas que a gente consegue mudar, tá bom? A partir de um novo estado de consciência, a gente consegue mudar. Tem outras coisas que não. Tá? E isso dá para ver no mapa? Dá para ver. Conversando com a pessoa, a gente consegue alinhar isso. Se tem, por exemplo, uma vida que vai ter sofrimento em uma área, dá para restaurar? Dá, porque primeiro a pessoa tem que entender a história. A partir que ela entende, ela cumpre, tem um caminho aí do perdão, né? Ela entende. Não, primeiro ela conhece, depois ela entende aquele processo e depois ela aceita. Só depois da aceitação que vai pro perdão. Tá. E hoje é um dia bom para isso, né? É um dia ótimo. É um dia ótimo. Essa sexta-feira é um dia bom para isso. Sim. Muita gente, se eu não perguntar, o povo vai ficar bravo, né? Tem acontecido muitos eclipses. Sim. E tem um que já tá aí, acho que dia 19. Dia 16. Dia 16. Isso. É um eclipse lunar. Total. É lunar total. Total. Que aqui na América do Sul a gente vai conseguir participar desse eclipse. Eclipse envolve tanto assim a nossa vida? Muito, porque o que acontece, né? Lá na época da Mesopotâmia, né? Porque a astrologia tropical que a gente tem hoje, ela veio de lá, tá? Então, quando acontecia um eclipse, imagina naquele período, era uma coisa assim, nossa, né? Era visto como algo até maléfico, tá? Mas não, nós temos eclipses bons e temos eclipses ruins, tá? O que vai determinar isso é a condição do céu, né? Pegando na questão mundial, e depois eu consigo ver no teu mapa como que aquele eclipse tá te ajudando, tá trazendo alguma experiência para você. Olha que legal, tá? Isso. Então, esse eclipse, o solar, ele foi no dia 30, né? E ele mexeu a 10 graus, deixa eu confirmar, mas acho que é 10 graus mesmo. Rapidinho que estamos terminando. Ah, tá, 10 graus de touro. 10 graus de touro. Touro, então tá mexendo com o sistema econômico do mundo, né? Tudo isso a gente tá vendo. E para cada um, tá sendo um céu assim, olha, dinheiro não é tudo. Né? Você vai ter que tomar uma decisão. Então, muita gente que tá querendo se separar, não se separa por causa de dinheiro. Né? Ou às vezes você tem que tomar uma decisão importante financeira. Então, o que está sendo colocado é o nosso alto valor. Muito bem. Agora, esse eclipse do dia 16 é a continuidade. Ai, meu Deus, tem coisa pra caramba. Tá. Gente, se você acessar o Instagram da Paloma Rodrigues, você vai encontrar textos e textos, postagens e postagens, onde ela fala, inclusive, do eclipse. E Sim. você lá dá muita informação, Sim. né? Quem quiser contato com você, Paloma... É o DDD 11 95459 5229. Pode repetir. 11... 9, né? 5459 5229. Paloma Astróloga, como você tá no Instagram? No Instagram, Paloma com H, né, no final, Astróloga. Paloma Astróloga, foi com ela que eu conversei hoje. Sucesso para você, viu, Paloma? Muito obrigada. Feliz Dia das Mães, obrigada. Você tem uma filha linda. Obrigada. Viu? Sucesso, aproveita bastante. Muito obrigada pelo convite. Eu Adorei. Que te agradeço pela presença, viu? E vamos torcer para cada vez céus e céus mais iluminados Sim. nas nossas vidas. Sim. Obrigada, viu, Eu Palominha? Eu que agradeço. Conversei com a Paloma Rodrigues, astróloga. Vou repetir o WhatsApp rapidinho. Código 11 95459 5229. Você pode acompanhar esse programa novamente. É só acessar o nosso YouTube. E o site vibemundialfm.com.br. Um grande beijo. Até daqui a pouquinho. Tem Jornal da Boa Notícia. Até lá.